vou te trazer um preço excelente para você agora. Ô, queridas, é isso. A gente vai falar como se libertar desse sentimento que consome sua energia, destrói sua autoestima e impede que você viva um amor leve e saudável. Mas para isso, querida, precisamos entender algo muito importante, ok? Existem erros comuns que você pode estar cometendo sem perceber e que estão prejudicando a sua paz, afastando o seu parceiro, né? A sua felicidade e até a sua saúde emocional. Então, por que que você está aqui? Existe um motivo, gente, né? Mesmo que você não esteja no relacionamento mais, ou não esteja no relacionamento agora, talvez tenha vindo por curiosidade, por busca de autoconhecimento, ou porque está sofrendo com ciúme, lidando com controle, ansiedade, medo de ser traída, medo de ser trocada, abandonada. Ou talvez você esteja com raiva, talvez você sinta angústia, carência emocional, viva triste, sem energia e até tenha desenvolvido problemas crônicos como enxaqueca e insônia. Querida, você não merece viver assim. Agora, imagine um relacionamento onde você se sinta amada, segura e respeitada. Onde você e seu parceiro têm harmonia, carinho, companheirismo e liberdade para serem felizes juntos, sem brigas, desconfianças e sem esse aperto no peito que te faz sofrer. Eu sei que é isso que você deseja, não é mesmo? E eu estou aqui para te mostrar que isso é possível, sim. E o que eu vou compartilhar hoje já transformou a vida de mulheres, de centenas de mulheres, e já transformou a minha vida e hoje vai transformar a sua. Se priorizar, mulher. Pega a sua aguinha, que nem eu já peguei a minha aqui, ó, e fique aqui comigo, porque hoje você vai entender da onde veio todo esse sofrimento e você vai se libertar disso. Porque essa é uma oportunidade que você esperava para mudar a sua vida. Então fique aqui comigo até o final, que você vai ver que vai valer toda a pena e você vai me agradecer, tenho certeza disso. Porque, minha querida, essa não é uma aula comum. Ela é um encontro transformador, onde nesse encontro a gente vai poder falar do que você sente. E eu sei, querida, que talvez você esteja pensando: ah, mas isso pode ser bom demais para ser verdade. E eu entendo completamente. Eu também pensaria assim se estivesse no seu lugar. E aqui, e aqui Uma mulher juntas, muito né, ciumenta, né? nós vamos descobrir, né, o depoimento de outras mulheres que, assim como você, estava sofrendo, né? E, infelizmente, quem tiver no Instagram não vai conseguir ouvir, tá bom? Então, o tempo que ficar em silêncio aí é que a gente está transmitindo os vídeos de depoimento para o pessoal que está no YouTube, onde está acontecendo oficialmente a nossa live. Então, minhas queridas, vejam que essas mulheres, né? O depoimento dessas mulheres incríveis que sofriam assim como você, né? E hoje está vivendo uma outra realidade. Vamos lá, então. Pensava assim, meu Uma mulher muito ciumenta, né? Eu lembro que eram situações que eu vivia, que eu colocava na minha cabeça, né, que podia estar me traindo, etc. E quando a gente tem esses pensamentos, você não se sente bem, você acha que você não é boa o suficiente, né? Você não acha que você é boa o suficiente para o outro. E você sempre está pensando de, será que a pessoa está olhando para outra? Será que a pessoa não gosta de mim? Será que eu sou boa o suficiente? Então, isso, né, trava o seu organismo. E até para ter relação, quando a gente não está bem com a gente, até para ter relação, né, sexual com o outro, você não se abre, você não está pronta, porque você sempre acha que você não é boa o suficiente. Então, Isso. o trabalho muito interessante que você fez comigo é me retornar a minha autoestima. Mostrar para mim, mostrar para essa pessoa o quanto ela é, o que ela é. Então, você sempre me falava, olha, você tem que ver o quanto você cuidar de você, melhorar minha autoestima. Porque tudo está na nossa autoestima, né? Não é o que o outro acha de você, é o que a gente acha da gente mesmo. Então, com isso, eu comecei a me gostar. E você sempre falava, se a pessoa estiver caindo, é um problema da pessoa. Então, eu nunca esqueço essas suas frases, né? É um problema da índole da pessoa, não é um problema. Maravilha, gente. Doutora Rafaele é ginecologista e obstetra. Ela sofreu um bom tempo com ciúme
E ela passou pelo método e se libertou desse ciúme, tornando seu relacionamento muito mais feliz e pacífico. E E fala agora assim, meu vamos ouvir Deus, a como é que a Mara. gente consegue se libertar de um sentimento desse, né? Porque a gente fica realmente em aflição, né? A gente fica em estado de alerta o tempo inteiro. E isso é muito desgastante, é cansativo. Você para de olhar para si, começa a voltar sua vida apenas para o outro. A gente que é normal, que é uma forma de demonstrar afeto, demonstrar amor, cuidado, e é uma ideia completamente errada. Chegou num momento que eu falei assim, meu Deus, eu estou vivendo em função disso, né, de estar observando qual é a conduta do outro, e o que aconteceu? Não adiantou muita coisa, porque no momento que eu me vi traída, né, eu fiz, adiantou o quê? E foi uma coisa que eu prometi para mim, eu preciso arrumar uma forma de mudar, porque eu não posso passar a minha vida em função de outra pessoa. Olha, foi muito rápido. Né? Acho que em um mês eu já tinha percebido muita mudança em mim. E o método em si, ele é rápido. Eu sempre falo que ele é mágico, né? Que ele é muito rápido. Parece um passe de mágica, assim, sabe? Quando a gente percebe, a gente já concluiu todo o curso e está em uma vibração bem melhor. Então, a gente fica querendo até mais, né? Eu acho até que você deveria criar mais coisas aí atrás desse método. Todo mundo passa por problemas financeiros, todo mundo passa por falta de tempo, todos nós passamos. A questão realmente é procurar se priorizar. Eu penso que seja mais interessante da gente investir com a gente, né? Investe com você, investe em você, porque você investindo em você vai ser uma coisa para o resto da vida. Pronto, gente. Viram que a Mara, né, o depoimento da Mara, que é essa pessoa maravilhosa aí, a Mara sofreu, né, com o ciúme e que acabou destruindo o casamento dela, né? E aí ela veio, né, para atendimento, para o método, e aí hoje ela vive um relacionamento muito feliz e saudável com seu parceiro. Então, é isso que eu desejo para você, minha querida borboletinha. Antes, eu preciso contar como esse método surgiu na minha vida. Porque assim como você, eu também já sofri com ciúme. Sim, já sofri. E foi essa dor que me levou a descobrir um caminho da transformação. E eu vou compartilhar a minha história com você agora. Se você sente que o ciúme está destruindo sua paz, sua autoestima e seu relacionamento, saiba que eu entendo você completamente. O ciúme, ele dominava a minha vida. Eu me sentia sufocada, perdida, eu achava que nunca teria paz. Por anos achei que nunca ia conseguir sair disso. Cada dia era uma batalha. Eu sentia ciúme sem motivo, né? Porque meu marido não dava motivo, mas eu me comparava com outras mulheres. Eu desconfiava do meu marido, eu vasculhava o celular dele, eu vasculhava as redes sociais. Nossa, eu ficava angustiada quando ele viajava ou falava com outra pessoa. E quando ele estava lá na internet segurando o celular, pelo amor de Deus, né? Eu achava que precisava ter controle de tudo para me sentir segura. Muito cansativo, muito estressante. Mas a verdade é que eu nunca consegui ter controle nenhum, por mais que eu quisesse. O ciúme, ele estava, sabe o quê? Me matando por dentro, porque até fisicamente o meu corpo começou a reagir. Eu tinha crises de ansiedades, dores musculares, insônia. Eu cheguei a desenvolver, gente, até pré-diabetes de tanto estresse dos ciúmes. Uma noite, eu acordei com uma dor no peito tão forte que eu achei que estava tendo infarto. Eu fui até no cardiologista, mas aí descobri que era só a tensão de viver nessa prisão emocional. O pior é que, mesmo sendo terapeuta, ajudando tantas mulheres a encontrarem a paz, eu mesma não conseguia me libertar disso. Olha, meu casamento estava por um fio. Meu marido me amava, mas eu sufocava ele com tanta desconfiança. A gente já nem saía mais de casa, porque toda vez que víamos outras pessoas, eu ficava de cara fechada, porque eu sempre estava insegura, né? Eu ficava imaginando coisas, me sentindo inferior. Se ele falasse com outra mulher, pronto, a noite, ó, acabou. Eu ficava emburrada e ele ali, ó, coitado, sem entender o que fazer. Gente, eu cheguei a ponto de proibi-lo de fazer a faculdade. Claro que isso foi lá quando as crianças eram pequenas, né? Mas por que que eu proibi ele de fazer uma faculdade? Porque eu tinha medo de que medo das mulheres que ele poderia conhecer lá e que se interessasse por alguma delas. E não era só com ele que isso acontecia, não. Meus filhos me diziam: mãe, você sempre quer estar certa, quer ter a voz da razão, quer controlar tudo. Nossa, e aquilo também me doía muito. Mas eu achava que não podia mudar, eu não sabia como mudar. E sabe o que é mais louco? Meu ciúme afetava até minha vida financeira. Eu ganhava dinheiro, mas não prosperava, porque lá no fundo eu carregava uma crença da minha infância: dinheiro separa casais. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe e inconscientemente me boicotava para não ter sucesso
para não perder meu marido, né? E eu estava presa nesse ciclo de sofrimento. Só medo, medo, medo de tudo. Ai, foi horrível. Até que tudo mudou. Começou durante uma visita à casa dos meus pais. Finalmente eu tive a coragem para confrontar algo que eu sempre me machucou. A diferença de tratamento entre mim e meus irmãos. Eu sempre senti que tinha que entender tudo, que nunca recebia a mesma atenção que eles recebiam. Meu pai confirmou isso para mim. Você sempre entendia, então nós não nos preocupávamos tanto com você. Gente, foi um choque. Mas também foi uma luz. Porque eu percebi que a origem do meu ciúme não estava no meu casamento, não. Mas muito antes disso, estava na minha infância, na minha sensação de não ser suficiente, de não ser valorizada. Eu carregava essa dor desde a barriga da minha mãe, porque ela engravidou de mim sem planejar, né? Ela já tinha 2 filhos pequenos, ela não queria mais outro bebê. E por mais que me amasse, ela viveu essa gravidez como um peso. E eu me senti um peso durante toda a minha vida, assim, para os meus pais. Então, ali eu agravei a crença de que não era desejada. E passei toda a vida tentando provar que eu merecia ser amada, que eu merecia ter as coisas boas, né? E ficava me comparando com os outros e sentindo medo constante de ser trocada, abandonada. Olha, e foi nessa época ainda que meu marido, exausto da situação, ele me disse: eu não aguento mais esse controle. Você ajuda tantas mulheres, por que você não se ajuda? Nossa, aquilo me atingiu como um soco na barriga. Era verdade. Eu já tinha as ferramentas para ajudar mulheres a se curarem, mas nunca tinha pensado em aplicar em mim mesma, né? Então eu decidi mudar. E você que está aí no Instagram, mude agora para o YouTube. Tudo está acontecendo aqui, meus queridos. Venha para cá, clique no link da bio aí, ou então clique no link que eu compartilhei aí nos comentários, porque aqui que está acontecendo tudo. Então venham para cá e que a gente vai compartilhar tudo aqui para vocês, tá bom? Então, além de estudar muito sobre crenças e comportamentos, eu comecei a aplicar em mim mesma tudo que eu aplicava nas outras mulheres. E passei por um processo profundo de autoconhecimento e cura. Eu fui entendendo a origem do meu ciúme, substituindo crenças limitantes, me libertando de padrões que me faziam sofrer. Olha o que eu descobri. Eu descobri que eu podia ser mais segura, confiante e feliz, sem precisar controlar nada. O que eu queria não era controle. O que você quer não é controle. O que a gente quer é amor. Eu queria amor, mas o amor ele não se prende, não é para controlar. O amor ele se expande, é o contrário. Pouco a pouco eu fui me transformando. Minha energia mudou, minha relação mudou, minha saúde melhorou e meu marido começou a me olhar, ó, bem diferente, com mais carinho e admiração, porque agora eu me valorizava. E foi assim, minhas queridas, que nasceu o método Metamorfose, da lagarta ciumenta à borboleta confiante, que hoje transforma a vida de tantas mulheres. E eu estou aqui hoje porque eu sei que você também pode mudar. Porque se eu conseguir, você também consegue. E eu quero te guiar nessa jornada para que você se liberte do ciúme, da insegurança e da dor. Quero te ajudar a construir um relacionamento leve e feliz. Mas acima de tudo, eu quero que você se ame, que você se sinta confiante, independente de qualquer coisa. Me diga aí nos comentários se é isso que você quer. Se quer se amar, ser confiante, independente. Eu já vi esse método transformar várias mulheres e agora pode ser a sua vez. Então, minha querida borboletinha, está pronta para essa metamorfose? Né? Porque metamorfose é a transformação de um ser em outro. Então, deixar de ser essa mulher ciumenta para ser uma mulher autoconfiante. Mas antes de falarmos sobre os erros que você pode estar cometendo sem perceber, né? É fundamental que você entenda de onde vem o seu ciúme. Você sabe de onde vem seu ciúme? Com certeza não sabe. Então, você pode pensar que ele começou no seu relacionamento atual, que você está vivendo agora. Mas a verdade é que ele tem raízes muito mais profundas. Não começou agora. O ciúme nasce da sua história, como nasceu da minha, das suas experiências, da sua infância, e até mesmo bem antes disso. E tem raízes muito mais profundas do que você imagina. Seu ciúme pode ter começado antes mesmo, minha querida, de você nascer.
a maneira como sua mãe viveu a sua gestação, os sentimentos e emoções que ela carregou, pode ter deixado marcas no seu inconsciente. O seu nascimento e a sua infância moldaram a forma como você percebe o amor, o medo e o abandono e a necessidade de controle. Então, isso significa que não adianta tentar resolver os problemas do seu relacionamento atual. Tem que tratar a verdadeira origem do seu sofrimento. O que eu vou explicar aqui para você agora, que antes de você desenvolver esse ciúme que você tem, eles começaram lá em 3 fases que originaram os ciúmes. E que você vai entender quais são essas fases. Mas antes, eu preciso explicar como funciona a sua mente, para você entender como é que gravou tudo isso na sua mente, tá bom? Então, imagina aqui, ó, um iceberg flutuando, né? Aí pelo oceano. Somos nós na vida, né? A parte branca que aparece aqui acima do nível do mar é a sua mente consciente, que representa de 5 a 10%, ó, de toda a sua mente. Já a parte que você vê aqui abaixo do nível do mar é sua mente inconsciente, que representa de 90 a 95% de toda a sua mente, né? Então, tudo que fazemos e pensamos, o inconsciente aqui pode estar controlando, né? E adivinha onde está a origem do ciúme? Olha ele aqui, ó. O ciúme está preso ali no inconsciente. Por isso que você age, reage e não sabe como. Não sabe por que você reage a certas situações. Porque ele é inconsciente para você, né? E é por isso que muitas vezes você sente medo de abandono, insegurança, ansiedade, pânico ou até sintomas físicos, sem entender o motivo. Então, o seu corpo ele reage a algo que está armazenado aqui, ó, no fundo da sua mente. Ele está reagindo ao ciúme que você gravou aqui. Então, o seu inconsciente guarda todas as crenças que você aprendeu ao longo da vida, tanto boas quanto ruins. Sabe aquela crença do chinelo virado? Né? Fala aí para mim. Com certeza você conhece a crença do chinelo virado. Não é possível. Todo mundo conhece essa crença, não é mesmo? Dessa crença do chinelo virado, que dizem que se a gente não desvirar, a mãe morre. Você já ouviu isso quando era criança? Mas até hoje, tenho certeza que você pode sentir no desconforto ao ver o chinelo virado no chão se você não vai lá e desvira, não é mesmo? Agora imagine o que acontece se você cresceu ouvindo frases como: todo homem trai, não sou merecedora de amor, tenho o dedo podre, sou culpada por tudo o que acontece. Gente, essas crenças foram gravadas no seu inconsciente desde a infância, vindas da sua família, da sociedade, da religião e até da cultura. E hoje, sem perceber, elas estão controlando seus sentimentos e suas ações. E por isso que você sofre com ciúmes, insegurança, ansiedade, sem entender por quê. Aí o que acontece? Muitas mulheres, ao sentir esses sintomas, elas vão aonde? Ao médico, né? Porque estão sentindo dor. E aí começam a tomar remédios. Só que o remédio, eles são importantes em alguns casos, e pode evitar crises graves, como infartos, por exemplo, né? Às vezes a mulher está tão em pânico por conta dos ciúmes que se ela não tomar um remédio, ela pode infartar. Mas os remédios não curam a origem do problema. Eles apenas diminuem o sintoma, eles funcionam como uma porta, ó. Colocou uma porta aqui entre o consciente e o inconsciente e guardou aqui as crenças dos ciúmes, mas não resolveu. Apenas fechou e de vez em quando essa porta abre e você vai sentir sintomas. Enquanto você não mergulhar aqui para baixo e buscar a origem dos problemas, não vai resolver. E aí você fala: o que cura, doutora? É o que a gente vai falar agora. A cura real acontece quando você descobre e ressignifica a origem do ciúme. E essa origem está em 3 fases da sua vida. Quais são essas fases, doutora? Bom, a primeira fase é a gestação, ainda dentro da barriga da sua mãe. A segunda é o nascimento, quando você nasceu também envolve essa situação. E a terceira, na primeira infância. Olha aí o vídeo, né? Você já fez isso também, mulher? Enquanto o marido estava dormindo, pegou o celular dele para ir xeretar, e aí acabou se frustrando ali, sofrendo por ver alguma coisa pequena e começou a sofrer? Quem nunca, né? Quem sofre com ciúmes acaba fazendo isso aí que essa moça fez, né? Mas agora eu vou te explicar como cada uma dessas fases influencia diretamente nos seus sentimentos e no seu relacionamento. A fase da gestação, essa é a primeira fase. Nessa fase, minha querida, você não tem a mente consciente, você só tem a mente inconsciente. Você não nasceu, ó, você está aqui dentro da barriga da sua mãe, né? Então, tudo que sua mãe sentiu, né, quando você estava ali na barriga dela, você sentia também.
Se ela sentiu rejeição, carência, insegurança, essas emoções foram registradas no seu inconsciente, antes mesmo de você nascer. Então, por exemplo, se sua mãe tinha medo de ser traída ou se sentia desvalorizada na gravidez, então você pode ter absorvido isso. Essa rejeição, essa sensação de desvalorização, gravou aqui no seu inconsciente. E hoje, você sente ciúme sem saber de onde vem. Tá vendo? Dentro da barriga, você já está dentro da barriga da sua mãe, antes de nascer, você já começou a trazer essas carências. Aí a gente vai para a segunda fase, que é o nascimento. O nascimento é o primeiro grande trauma da nossa vida. Por quê? Porque você estava ali num ambiente protegida, né, e segura para o mundo. E aí você é expulsa para um mundo novo, né? Aqui, ó, nascendo, né, de um parto normal. E na cesárea, então, se é puxada pela barriga? Ou se é puxada pela cabeça? Então, você estava naquele ambiente lá seguro, protegido, né? E você vem para esse ambiente, já começando com os desafios. Desafios que você já traz, carências que sua mãe sentiu durante a gestação. Inseguranças, medos, comparações. Houve complicação no parto. Se houve ausência do seu pai ou insegurança da sua mãe, isso pode ter gerado sensações de abandono e medo que te acompanham até hoje. Aí você gravou tudo isso aqui no seu inconsciente. Uma cliente minha, ela entrava em pânico sempre que o marido viajava. E nós descobrimos que no dia do nascimento dela, o pai estava ausente e a mãe se sentiu sozinha. Ela ficou com medo dele abandonar, o que pudesse acontecer, dele não voltar. E isso ficou gravado aqui, ó, no inconsciente dela. E sempre que o marido saía, ela tinha medo que ele não voltasse, né? E achava que era ciúme. Na verdade, era o que? O medo do abandono. Mas foi tratado e hoje ela vive muito bem. Inclusive, hoje ela que viaja e ele que fica ligando, para você ver como é que é as coisas. E aí vamos para a terceira fase, que é a fase da primeira infância. A forma como você aprendeu o amor, minha querida. Então, do 0 aos 7 anos, tudo que você viveu com seus pais moldou suas crenças sobre o amor e sobre segurança. Se você cresceu ouvindo frases que todo homem trai, ou você nunca vai ser boa o suficiente, isso se tornou uma verdade aqui na sua cabecinha. Ó. Você vai crescer achando que isso é real. E uma cliente minha, que era extremamente ciumenta, ela descobriu que quando criança, sempre via a mãe com desconfiança do pai, acusando, reclamando, né? E o que ela aprendeu? Ela aprendeu que o amor é desconfiança, né? E que o amor e desconfiança andam juntos. Então, inconscientemente, ela repetia esse padrão no casamento dela. Olha só que loucura, né? Que ela passou porque ela estava no mesmo comportamento que a mãe. Porque a primeira sociedade do ser humano é a família. Você só vai aprender com a família. Onde você vai aprender? Você vai aprender ali com o que seus pais fazem. O que eles fazem, você vai repetir quando você crescer. Por isso que se você sofre com ciúmes, provavelmente um dos seus pais sofriam também, se não os dois, como foi no meu caso. Além de eu sentir a rejeição, eu também vim de um ambiente onde os meus dois pais, né, eram ciumentos, né? Os dois são ciumentos. Bom, então, vamos entender o seguinte: o que está acontecendo com você? A razão que é sua mente diz que você quer ser feliz e merece um relacionamento saudável. Merece ser respeitada. A sua razão diz: eu mereço ser respeitada. Eu quero viver em paz, né? Sua razão diz: eu quero ser autoconfiante. Eu quero me sentir segura comigo mesmo. Porém, minha querida, as crenças que foram construídas nessas 3 fases aí da gestação, nascimento e primeira infância, são elas que estão te movendo. São elas que controlam a sua vida através dos ciúmes, fazendo você desconfiar. Né? Está fazendo você desconfiar. Está fazendo você sofrer, porque você não tem acesso a elas. Você não consegue ter acessos a elas, porque você não consegue resolver isso sozinha. Porque, como eu já falei, está no inconsciente. E você não tem acesso ao inconsciente. Mas agora você já entendeu de onde vem o seu ciúme. E é a hora de falar sobre os erros que te fazem sofrer sem que você perceba. Porque esses erros que você está cometendo são justamente por conta dessas crenças que estão aí presas no seu inconsciente. Então, muitas mulheres, elas tentam resolver do jeito errado, né? E acabam se sentindo ainda mais inseguras. Por isso, agora eu vou te mostrar
Quais as formas mais comuns e erradas de lidar com ciúmes e como elas estão te impedindo de viver um relacionamento leve e feliz? Então, vamos juntas agora descobrir e entender o que você não deve fazer, ok? O jeito errado de lidar com o ciúme. Muitas mulheres, ao tentar resolver o ciúme, acabam fazendo exatamente o quê? O contrário que deveriam fazer. Mas não sabe, porque elas não entendem, porque elas só sabem fazer o que as mães fizeram ou o que elas acham que está certo. Aí você pode estar cometendo alguns desses erros sem perceber, achando que está se protegendo, quando, na verdade, minha querida, está se aprisionando ainda mais no sofrimento. E quais são esses erros? Achar que precisa de mais provas de amor do parceiro. Esse é um erro grave. Por mais que ele te dê provas, você nunca vai te satisfazer. Eu lembro, eu tinha que estar sempre perguntando para o meu marido se ele me amava, eu queria sempre provas. E por mais que ele falasse, nunca era suficiente, porque isso não preenche o vazio que você traz lá das suas crenças. Então, não adianta. Isso é um erro. Tentar controlar o que ele faz com quem fala. Você só vai se desgastar, você vai ficar ansiosa, você vai ficar estressada, não vai ter tempo para você, vai ficar focando o tempo todo focada nele e não vai resolver. Isso também é um erro. Se tornar perfeita para que ele nunca olhe para outra pessoa. Aí você vai lá na academia, né? Treina para ficar com corpão, bota botox na cara, faz cirurgias, coloca seio, coloca poupança aí, fica toda lindona, mas continua insegura, porque não é o que está fora, minha querida, é o que está dentro de você. Prova disso que existe tantas mulheres que têm o corpão, são lindas, são inteligentes e são só. E tantas outras mulheres que não são tão bonitas, não são tão inteligentes, né? Não têm o rosto perfeito, o corpão perfeito, mas estão vivendo um relacionamento saudável. Então, essas atitudes só não resolvem o problema, como ainda reforçam sua insegurança e criam mais conflitos. Porém, agora, eu vou mostrar para você, né, os 7 erros que você comete, né, sem perceber que alimentam mesmo ciúmes, né? E que você pode estar cometendo aí e está tirando a sua paz e você nem sabe. Então vamos lá. O primeiro erro, achar que ciúme tem a ver com seu parceiro. Não tem a ver com ele. Você pensa que ele é o problema. Se ele fosse assim. Se ele me dissesse onde ele estivesse. Se ele fosse do jeito que eu quero. Você acharia que se ele mudasse, você se sentiria melhor. Não se sentiria. Mas a verdade é que o ciúme vem das suas próprias inseguranças. Muitas vezes, não, sempre ligadas à infância. Enquanto você acreditar que o problema está nele, não conseguirá se libertar. Minha querida, isso não funciona. Mesmo que se você colocasse o seu parceiro num quarto e ficasse só vocês dois, você ia ter ciúmes dos pensamentos dele. Então, não funciona. Está errado. O segundo erro é buscar provas de amor o tempo todo, como a gente já falou. Você sente necessidade que ele te reafirme o tempo todo que te ama. Se você faz isso, você está agindo errado, como eu agia também. Essa busca incessante por validação faz com que você se sinta ainda mais insegura e ansiosa. O terceiro, acreditar que controlar a relação vai te dar segurança. Não vai. Você ficar vasculhando as redes sociais dele, monitorar ligações, querer saber onde ele está por 24 horas, isso sim vai te criar mais ansiedade, mais pânico, mais depressão. E sabe o que mais? Mais distância entre vocês, porque mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir e aí o negócio vai pegar. E o erro 4, comparar-se com outras mulheres. Aí você fica olhando para outras mulheres e achando que elas são melhores do que você, né? Eu fiz isso muito tempo da minha vida. Então, o que acontece? Quando você se compara com outras mulheres, você diminui a sua autoestima. Você se coloca numa situação de inferioridade. E essa comparação constante te coloca num lugar de escassez e medo. E a sua autoestima, vai lá para baixo, te colocando no chão. Então, é um outro erro. E o erro 5, acreditar que o problema começou nesse relacionamento. Não começou. O ciúme é um sintoma de algo muito mais profundo, de uma insegurança, de uma carência, de um abandono, de um medo, de uma rejeição. Ele vem de experiências passadas, da forma como você foi criada, eu já disse ali, desde a gestação. E até de crenças inconscientes que você carrega, né? Desde aquela fase da gestação, nascimento e primeira infância. O outro erro é criar cenários na sua mente e acreditar neles. Minha querida, você já se pegou imaginando traições que nunca aconteceram? Pode ter certeza que 99% das vezes você faz isso, criando histórias na sua cabeça e sofrendo por coisas que só existem no seu pensamento. E o que é o pensamento? É só um pensamento, não é fato.
Você tem milhares de pensamentos no dia. E por que que você fixa no pensamento dos ciúmes? Aí você fala, ah, não, mas é a minha intuição dizendo que tem algo errado. Não é a sua intuição, é a sua insegurança. São seus medos que estão aí dentro, estão no seu inconsciente e você não sabe disso. E aí você foca nesses pensamentos e dá valor a eles. E quanto mais valor você dá, mais eles aumentam. Esse erro te mantém preso em um ciclo de sofrimento sem fim, né? E o último e não menos importante erro, que é o 7, achar que sentir ciúme é normal e não tem cura. O normal é você sentir ciúme sazonal, muito de vez em quando, né? Aquele ciúminho que só serve para apimentar. Mas esse do controle, né, que faz você ficar aí controlando o tempo todo, angustiada, com ansiedade, não. E o ciúme, minha querida, ele tem solução, sim. Esse ciúme descontrolado, ele tem solução, né? E você só precisa do caminho certo para se libertar dessa dor. Agora é a hora de falar sobre o que realmente vai funcionar, que vai te libertar do ciúme e trazer a paz e a confiança que você tanto deseja. Por muito tempo, eu tenho certeza, você tentou o jeito errado. Algum desse jeitinho aí você tentou, né? Procurou cobrar mais amor, procurou controlar, né? Procurou comparar-se, criar cenários de medos, né? Que esse é bem comum. E nada disso te trouxe segurança, certo? A boa notícia é que existe um caminho para sair desse ciclo de sofrimento. E esse caminho já transformou a vida de centenas de mulheres. E esse caminho se chama método metamorfose, da lagarta ciumenta à borboleta confiante. Então, vamos falar agora desse método. Então, esse método, que é o metamorfose, foi criado para mulheres que querem se libertar do ciúme e da insegurança emocional. Afinal de contas, já não aguentam mais viver esse sofrimento. É para a mulher que quer construir um relacionamento baseado na confiança e no amor. Isso só é possível, minha querida, quando você aprender a confiar em você e aprender a se amar. Porque a partir do momento que você passa a se compreender e se amar, você vai compreender e amar o seu parceiro. É dessa forma que acontece. Você vai fortalecer sua autoestima e se sentir segura, independente do que aconteça. A partir do momento que você tem essa insegurança, você não tem mais esse medo de ser trocada, traída. Você vive uma paz que você nunca imaginou que poderia existir. E isso você encontra nesse caminho, nesse método. E aí você para de viver com medo, ansiedade e sofrimento. Porque o que estava ali fazendo sofrer era essa insegurança que você trazia, né? Essa carência, essa rejeição, esse abandono que você pode ter vivido na sua infância. E para isso, minha querida, agora eu vou te mostrar que esse método ele é estruturado em 3 pilares essenciais que atuam na raiz do problema, vai lá na origem, até lá onde começou tudo o problema, né? E garante uma verdadeira transformação para a sua vida. E agora eu quero te mostrar como cada pilar do método resolve os erros que discutimos antes e que te guiam para uma nova versão de si mesma. E eu tenho certeza que você quer isso, né? Então, o primeiro pilar, que é o da reconexão, é o pilar da lagarta, ainda quando você está presa ao ciúme, está presa no chão, né? Então está se arrastando. Esse pilar, você vai aprender a se reconectar consigo mesma, entendendo de onde vem sua insegurança e os padrões emocionais que alimentam os ciúmes. É o primeiro contato que você tem com você mesma, através do autoconhecimento. É sensacional. Nesse pilar, você vai descobrir as crenças inconscientes que fazem você se sentir insuficiente e com medo da rejeição. É aqui também que você vai fortalecer a sua autoestima e se reconhecer como uma mulher valiosa. Você não dependerá mais da validação do seu parceiro nesse pilar, porque você vai se sentir amada. Primeiro por você mesma. E a partir do momento que você se sente amada por você mesma, você é capaz de sentir o amor também do seu parceiro. Você já se pegou buscando provas de amor o tempo todo? O pilar 1 da reconexão, ele vai te ensinar a encontrar a segurança. Aqui nesse pilar você vai encontrar a segurança dentro de si mesma, sem depender da validação do seu parceiro, né? Para que você se sinta amada. Agora vamos para o pilar 2 da transformação, a do casulo, onde você entra realmente para o casulo ali para sua transformação. Aqui você vai curar padrões emocionais que foram criados ali na infância. Aqueles padrões que eu passei, que você viu agora há pouco, as crenças, né? Os sentimentos dos seus pais que ficaram gravados na sua mente inconsciente. E você vai entender como eles impactam a sua vida hoje.
vai aprender a eliminar os gatilhos emocionais que te fazem surtar por ciúmes às vezes, né? E aí você vai se libertar das histórias que você conta para si mesma, né? E criar uma nova realidade emocional, né? É maravilhoso isso. Esse é o casulo mesmo. Você vai ali entrar na transformação. Por exemplo, se você fica criando esse cenário de traição e vivendo nessa paranoia do medo da rejeição, é nesse pilar aqui que você vai acabar com isso. Você vai resolver isso de vez por todas. E agora a gente vai para o pilar do equilíbrio, o voo da borboleta. Olha que maravilha! É para isso que você está aqui, não é mesmo? Esse pilar é o pilar do equilíbrio. Agora que você já se reconectou com você mesmo, você já se transformou, transformou suas emoções, é hora de aprender a viver um relacionamento leve e saudável. Sim, esse método vai te ajudar. Como você pode fazer isso? Nesse pilar do equilíbrio, você vai aprender a confiar no seu parceiro, sem precisar controlar cada passo dele. Você vai construir uma relação baseada no respeito, na liberdade e na segurança emocional. Então, minha querida borboletinha, se você fica aí tentando controlar o parceiro, ou então fica aí tentando se comparar com outras mulheres e achando que o ciúme nunca vai desaparecer, aqui nesse pilar ele desaparece, porque você já resolve tudo isso. Então, minha querida, está na hora da sua metamorfose, querida. Nós vamos falar o jeito certo. E o jeito certo é o método metamorfose da lagarta ciumenta à borboleta confiante. O que realmente funciona é seguir um método que atue na raiz do problema, na sua origem. E esse método se chama metamorfose da lagarta ciumenta à borboleta confiante. Ele vai te transformar. Então, com esse método, minha querida, você deixa de sofrer por ciúme. Você deixa de se rastejar como uma lagarta mesmo, presa à insegurança e presa aos medos. E aí o que acontece? Você passa a ser livre como uma linda borboleta confiante do seu valor e do seu merecimento de viver em paz, né? E para quem então é esse método, doutora? Esse método é para você, minha querida, que sente ansiedade e medo constante de ser trocado por outra pessoa. Você não tem paz, você vive nesse sofrimento, você não consegue mais dormir à noite. É para você que se pega checando o celular ou monitorando as redes sociais do seu parceiro e fica ali criando aqueles cenários que não existem. Como eu disse antes, são só pensamentos, não são fatos. E você fica ali sofrendo, né? É para você que também tentou controlar sozinha, como disse ali, mas nada parece funcionar. Porque você não sabe como fazer isso sozinha, porque está no seu inconsciente, eu já falei isso. E é para você que tem dificuldade em confiar no seu parceiro, né? Mesmo sem prova de traição. Você fica acusando. E perigoso até que ele vá mesmo, né? Na live da doutora Neudman, ela falou isso. Se você fica mesmo focando só naquilo, é capaz que seu marido vai acabar te traindo mesmo se você fica o tempo todo acusando. É para você que se compara o tempo todo com outras mulheres e se coloca sempre numa situação de inferioridade, né? De se sentir menor. É para você que já foi traída e tem medo que isso repita. E vai repetir porque enquanto você não ir lá na origem e liberar. Porque você acha que não é merecedora, então acha que merece ser traída. A partir do momento que você libera essa crença, acabou. Mas também é para quem sabe que é traída, mas que vive uma dependência emocional. Talvez também pela dependência financeira. Você merece muito mais. Você merece ser respeitada. Você merece um relacionamento de amor, de carinho, de respeito. E é para você que quer recuperar sua autoestima e viver um amor sem sofrimentos, né? Quer viver em paz, chega de controle, chega de ficar mexendo nas coisas, chega de, nossa, não ter paz nem para dormir. E é para você que quer viver em paz no seu relacionamento amoroso, né? Quer viver a sua vida, quer estar em paz com você mesma, né? Então, minha querida, aqui nesse método você vai aprender como se reconectar com a sua verdadeira essência, porque você vai se reconectar com você, você vai se reconectar com as suas crianças, você vai conhecer um ser maravilhoso, você vai se descobrir coisas que você nem imaginava que você era, você vai se descobrir aqui. Você vai identificar e transformar suas crenças limitantes. Ó, essas crenças não quero mais para mim, não serve para mim. Estou libertando dessas crenças que todo homem trai, que eu não sou merecedora, né? Que eu não faço as coisas certas. Acabou. Estou me libertando dessas crenças agora. Você vai se curar das feridas emocionais que faz você sentir ciúmes.
Você vai lá tirar todas aquelas crenças que você trouxe dos seus pais, da sociedade, da religião, da cultura. Chega! Você vai ter as próprias crenças, você que vai decidir. E você vai aprender como fortalecer sua autoestima e sua autoconfiança. Claro, uma vez que você se libertou dessas coisas, você vai descobrir o ser maravilhoso que você é. E aí sim, você vai gostar muito dessa pessoa, né? E aí você vai descobrir como construir um relacionamento leve, sem medo, sem controle, sem sofrimento. Porque é esse relacionamento que você merece. É isso que você merece para viver. Mas para você ter esse relacionamento com o seu parceiro, você tem que ter esse relacionamento com você mesma, né? Então é sua hora de se libertar, minha querida. E agora que você conhece o único método que realmente funciona para te libertar do ciúme, a escolha está em suas mãos. Você quer continuar sofrendo, vivendo com medo, ou você quer dar um primeiro passo para ser uma mulher livre, segura e confiante? E se você quer sair dessa prisão emocional e finalmente viver um relacionamento saudável e feliz, e um relacionamento equilibrado, então o método Metamorfose é para você, né? E eu quero te guiar, minha querida, nessa jornada. Eu quero pegar na sua mão e trazer aqui perto de mim. Mas aí eu lhe pergunto, você está pronta para essa transformação maravilhosa? Para passar pela metamorfose, deixar de ser a lagarta e se transformar na borboleta confiante? Então, se você está pronta, minha querida, agora, minha querida, você tem duas escolhas. Você pode continuar tentando sozinha, sem um passo a passo claro, arriscando cair no mesmo ciclo de controle, ansiedade e desconfiança, sofrendo e correndo o risco de uma separação, como foi o caso que ele está falando, que o parceiro quer separar de tanto controle e ciúmes, vivendo um momento infeliz na sua vida, e a sua vida está passando e você está adoecendo. Ou você tem a opção 2, que é, que é você seguir comigo no Metamorfose, tendo acesso a uma metodologia estruturada, validada e transformadora, que já ajudou centenas de mulheres. E para garantir a sua transformação, você vai receber muito mais que um curso, minha querida. Olha só o que você vai ter acesso. Olha só o que você vai receber com Metamorfose. Você vai receber o curso completo Metamorfose, da Lagarta Ciumenta à Borboleta Confiante. Um curso completo com aulas direto ao ponto. É para resolver, né? Para garantir o seu resultado. Não é ir ficar indo para caminhos, né? Você vai direto ao ponto. Você vai ter uma comunidade, né, para participar. Mulheres que estão no mesmo nível que você, sentindo os ciúmes. E quando a gente está numa comunidade, a gente cresce junto, a gente se transforma junto. Você vai ter um suporte exclusivo no WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas, pois você não estará sozinha. E você vai ter acesso de 1 ano na plataforma. São 365 dias para você utilizar quantas vezes você quiser esse curso, né? E você poderá rever quantas vezes você quiser, sem limite de tempo. O que eu quero de você agora? Eu quero que você pense bem. Você já sabe o que você precisa, porque eu já mostrei tudo aqui para você. Você está aí sofrendo. Eu te mostrei como funciona a sua mente, eu te mostrei por que você sente esse ciúme, como ele se originou, já te mostrei como você pode libertar-se dele. Então, você já sabe o que precisa fazer para se libertar do ciúme e construir um relacionamento saudável. A única pergunta que resta agora é: você vai continuar sofrendo e sentindo essa dor sozinha? Ou vai dar o primeiro passo para a sua grande transformação e se tornar a mulher confiante, a borboleta livre e confiante? Isso eu quero saber agora de você, minha querida. Por isso, eu sei que agora você pode estar se perguntando aí: e quanto custa tudo isso? Afinal de contas, é uma coisa muito boa, não é mesmo? Mas a pergunta certa que você deveria fazer, minha querida, é: quanto custa continuar vivendo com inseguranças e medo? Você já fez essa pergunta? Quanto tempo mais você vai perder sofrendo por ciúmes, sentindo que nunca é suficiente? Quanto isso já afetou a sua vida, a sua saúde emocional, o seu relacionamento, os seus filhos? Porque se você herdou o ciúme da sua mãe, dos seus pais, você também está passando o ciúme para os seus filhos. É isso que você quer na sua vida, minha querida? Mas agora imagine que você busca essa transformação por conta própria.
Você teria que gastar aí, pelo menos com terapia, cursos de autoconhecimento, livros sobre autoestima, métodos de autocontrole, e ainda passar por meses ou anos, sei lá, né? E sem um passo a passo, claro, com resultado garantido. E aí você poderia, minha querida, estar gastando aí por baixo, uns R$ 3.000, né? Ou mais. Porque quem me conhece sabe que as minhas terapias é de 1.500 a 2.000 e são pouquíssimas sessões, são 5 sessões. Então, só de terapia você iria gastar uma fortuna. Mas hoje você pode entrar no método Metamorfose por um valor bem menor. Eu quero que o método Metamorfose mude a sua vida, assim como mudou a minha e de tantas mulheres. Por isso, você pode garantir a sua vaga hoje. Você quer a sua vaga? Se você quer, eu vou te trazer um preço excelente para você agora. Você vai investir apenas 12 vezes de R$ 41,06, absurdamente baixo para te libertar dos ciúmes de vez, ou R$ 397 à vista. Você sabe que tem um caminho. Acabou o tempo de sofrer. Agora é hora de você olhar para você. A escolha agora está aí nas suas mãos, ó, no celular, num clique. Num clique que você vai fazer. Então não espere mais. A hora é agora. Chega de sofrer. Chega de ficar passando pela dor, ficar sofrendo aí com tudo que você está passando, descontrolada, perigo de perder o seu parceiro, né? Ou você pode ficar tentando sozinha, né? Vivendo aí nesse ciclo da insegurança e no medo. Aí a escolha é sua. Mas você pode sim dar esse passo decisivo hoje e se inscrever no método Metamorfose. E finalmente, minha querida, ó, se libertar do ciúme e dessa dor. Beijo enorme e fica com Deus, todas vocês.